Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, nós estamos aqui para fazer a correção, né, da nossa atividade mão na massa, lá na página 106 e 107, né? A prof tinha deixado a atividade de número 1 e 2 para vocês fazerem as atividades sozinhos e que na próxima aula a prof traria a correção, certo? Então, agora nós vamos fazer a correção. Vamos lá? E na atividade número 1, pedia para você preencher as tabelas com os dados correspondentes a cada item, certo? Então, vaca. Nós vamos habilitar aqui para pegar e ir riscando para facilitar a nossa contagem, tá bom? Então, vamos pegar essa cor aqui. Pronto. As vacas, quantas vacas são? Vamos contar? Então, nós temos 1, 2 vacas. Agora, a gente anota aqui 2. Então, temos vaca, 2. Cavalo. Quantos cavalos são? Vamos contar? Então, olha lá. 1, 2, 3. Vamos anotar 3. Agora, qual é o outro animal que nós podemos anotar aqui? O porco, né? Então, vamos anotar aqui. Porco. Não tem problema se a ordem de vocês estiverem fora da ordem da Pro, contanto que estejam todos os animais, tá? Vamos lá contar os porcos. Vamos lá? Então, nós temos 1, 2, 3. Vamos marcar 3 porcos. Agora, nós podemos marcar os patos, né? Então, pato. Quantos patos são? Vamos lá contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos marcar 6 patos. Mas e esses pequenininhos? Eles são pintinho, né? É o que sobrou o nome aqui, ó. Então, nós vamos lá contar os pintinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos marcar a quantia 5 para pintinho, ok? Preenchemos as tabelas dos animais da fazenda. Agora, vamos para a letra B dos livros. Então, o livro de cor laranja. Laranja, quantos livros são? Vamos contar, né? 1, 2, 3. Ok? Então, vamos marcar 3 livros laranjas. Os amarelos, vamos ver quantos são? Os amarelos nós temos 1, 2, 3, 4. Marcando 4. Outra cor, dá para usar o azul. Os azuis, vamos ver quantos são? 1, 2, 3. Então, marcando aqui 3. E dá para marcar aqui o branco. Quantos brancos tem? Quantos brancos? 1, né? 1 branco. E os pretos, né? Então, preto. Quantos pretos tem? Vamos lá contar. Riscando branco. 1, 2, 3 livros pretos. Fizemos essa classificação. E agora vamos para a letra C. Que são os bichinhos do mar, né? E aí, nós temos já quantos caranguejos lá embaixo, né? Vamos já marcar quantos caranguejos? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos marcar os caranguejos.
com o número 5. E agora vamos iniciar os nomes. Vamos iniciar pelos peixes mesmo, tá? Então, peixe. Quantos peixes são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? 7 peixes. Qual é o outro que nós podemos colocar? Vamos colocar a estrela do mar, né? Estrela do mar. A estrela do mar, vamos contar quantas são? Essas verdinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha lá que legal. Se a gente não tivesse marcado, já ia repetir a contagem, né? Então, por isso que é legal marcar. 8 estrelas do mar. E agora, nós vamos colocar os polvos, tá? Então, polvo. Falta um L. Polvo. Quantos polvos tem? 1, 2, 3, 4. Vamos habilitar para escrever, então são 4 polvos, certo? Muito bem. Agora na atividade de número 2, já na página 107, tá? Nós vamos transferir as listas para tabelas, tá bom? As tabelas de flores, e aí nós vamos fazer as ligações, né? Então, de flores, nós sabemos que margaridas, rosas e tulipas são flores, então vamos ligar aqui. Lá embaixo, nós sabemos que são os docinhos, e brigadeiros, casadinhos, cajuzinhos, moranguinhos e gelatina são docinhos. Vamos levar até ele. E sobrou a placa de brinquedos, que é bolas, petecas, bambolês, dominós, carrinhos e bonecas. E nós vamos ligar aqui, certo? Feita essa ligação, agora é só anotar, tá? Então, nós vamos anotar aqui as margaridas, tá? Então, a tabela das flores e as suas quantidades está pronta, olha lá. É porque a prof tá precisando escrever, tá? Por isso, vocês não estão vendo a prof digitando ali. Então, estou tendo que escrever. E aqui nós temos as tabelas dos brinquedos, né? Já bem organizadinha, tá? Transformei de lista para a tabela. E agora eu vou fazer para vocês visualizarem a tabela dos docinhos, tá? Então, olha só, os brigadeiros, né, que são 20. Os casadinhos, que são 15. Os cajuzinhos também são 15. Os moranguinhos são 12. E a gelatina são 10. Certinho? Então, vamos seguir em frente. E aí, nós temos um RA lá na página 108, tá? E esse RA, ele traz o seguinte: é um slide que vem mostrando para vocês como construir um gráfico. É bem legal, tá? Aí na primeira parte fala assim, ó, você sabia que podemos construir gráficos utilizando o computador? É bem mais fácil, sabia? Para você construir esses gráficos no computador, nós podemos utilizar alguns programas que seja possível construir essa tabela eletrônica, tá? Um possível programa é o chamado Excel, mas dá para fazer no Word também, tá? A mamãe com certeza sabe aí. E aí vocês vão passando e vão complementando essa leitura, tá? Vão entendendo o que é tabela, ó, tá? Vamos montar um gráfico utilizando Excel? Um gráfico que é em forma de tabela, tá? Não deixa de ser gráfico também. Para isso, nós vamos imaginar que foi feita uma votação na sua sala para decidir que foi escolhido para ser o representante da turma. Depois da contagem dos votos, foi montada uma tabela. Vamos fazer de conta que esses 3 meninos são da nossa sala. E ali, ó, os candidatos Carlos, José e Wellington. Os votos foram para Carlos 12, para José 4 e para Wellington 7.
Aí, aqui fala o seguinte, que clicando nos retângulos, nós podemos digitar os valores da votação, tá? Então, conforme você tá montando a tabela, olha lá, bem pequenininho, tá vendo, ó? No de vocês aí, quando vocês abrirem o RA, vai aparecer bem grandão, tá? Então, a tabela foi feita na coluna A e na coluna B, tá vendo, ó? Mas muito cuidado, devemos escrever cada um dos valores e palavras em um único retângulo. Olha só as dicas. Então, são dicas de como construir um gráfico, tá, pessoal? E aí, vocês, quem quiser construir seguindo as dicas do RA, fiquem à vontade, tá? Olha lá que legal, tá vendo? Até o final, ok? Depois da construção de um gráfico, né? Legal, né? Então, se vocês quiserem tentar fazer essa mesma tabela, explorar outros tipos de gráficos, fiquem à vontade, certo? E aí, nós vamos entrando aqui na nossa página 108 e nós vamos fazer uma breve releitura a respeito do que é gráfico, que lá na aula passada eu já havia explicado para vocês, né? Que os gráficos, assim como as tabelas, eles também representam, né? São representações que facilitam a visualização de informações. E o que podemos concluir quando duas colunas do gráfico têm o mesmo tamanho? Olha lá. Na atividade número 1, quando a gente fala que as duas colunas de um gráfico têm o mesmo tamanho, significa que tem a mesma quantidade, tá bom? E que não necessariamente, por exemplo, essas colunas tendo o mesmo tamanho, elas precisam ser todas pintadas com a mesma quantidade. Claro que não, você vai pintar conforme a quantidade que existe ali, tá? Se coincidir que todas têm a mesma quantidade, tudo bem. Agora, por elas apresentarem o mesmo tamanho aqui em cima, não significa que você tem que pintar todos os quadradinhos, não, tá? Sempre vai aparecer todas as colunas do mesmo tamanho, mas o que vai diferenciar é a quantidade proposta que vem na atividade, tá bom? Vamos lá na atividade mão na massa, então, ver o que tá pedindo. Atividade número 1 fala o seguinte, que é para vocês observarem as ilustrações a seguir e construir um gráfico que as represente. Então, para isso, em todos os casos, você deve colorir as colunas de acordo com a quantidade, olha o que a prof acabou de falar para vocês, de elementos pertencentes a cada uma das situações, tá? Então, nós vamos voltar na habilitação e fazer a contagem. Vamos pegar uma outra cor aqui e fazer a contagem dos animais, tá? Então, olha, o caranguejo, nós precisamos contar todos os caranguejos, vamos lá? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos pintar esse caranguejo até o 7, ó. Mas por que aqui, Olha, até aqui é o 1, ó. 1. Então, nós pintamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Agora, podemos mudar de cor? Podemos mudar de cor, sim. Vamos pegar agora uma outra cor para fazer as estrelas do mar. Então, vamos contar as estrelas do mar. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais uma estrela perdida. 7. Então, as estrelas também são em 7. Então, nós vamos pintar 7 quadradinhos, sim. Por quê? Porque as estrelas são em 7, tá? Então, nós pintamos a quantidade referente a ela. Ok? 5, 6, 7. Ótimo! Agora, podemos mudar de cor para pegar o cavalo marinho, tá bom? Então, vamos contar os cavalos marinhos, eles estão verdinhos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos pintar 6 quadradinhos para representar os cavalos marinhos, tá?
3, 4, 5, 6. Ótimo. Trocando de cor novamente para fazer os peixinhos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos pintar 9 peixinhos, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. A letra B pede para você fazer o seguinte, a mesma coisa. Então, nós vamos pintar a quantidade de flores, tá? Vamos contar esta flor branca primeiro. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Vamos trocar de cor, né? E vamos contar as amarelas, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora, vamos trocar de cor e contar as azuis, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Certo? Na página 109, pede para você contar agora as verduras da horta, né? Então, vamos contar lá os rabanetes, né? Ou é beterraba. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, nós vamos pintar até o 7, tá? Ótimo. Podem trocar de cor, se quiser. E vamos contar os repolhos, as couve-flor, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos pintar aqui até os 5. Muito bem. Pode trocar de cor. E vamos contar agora os alfaces. 1, 2, 3, 4 alfaces, né? Então, até o 4. Olha só. A pintura da prof não vai sair perfeita igual a de vocês, tá bom? Mas tenho certeza que vocês estão compreendendo como é ser feito. Agora, a letra D, nós precisamos contar as frutas, né? Os abacates, ó, são 2. Então, vamos marcar aqui 2 abacates. Aí, nós vamos trocar de cor para contar os morangos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os morangos vão chegar até o topo da tabela, tá? Pode pintar todos os quadradinhos dos morangos. Muito bem. E aí, podemos trocar de cor para fazer as maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maçãs. Então, nós vamos vir até o quadradinho do 7 e podemos pintar o restante aqui, tá bom? Muito bem.
Aí, agora, nós vamos os abacaxis, certo? 2 abacaxis, 2 quadradinhos, né? Representando os abacaxis. E agora, as bananas, certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 bananas. Tem gente que já tem um olho aí bem bacana, né? E já consegue contar, só olhando já consegue assimilar mais ou menos quantas frutas tem. Muito bem, isso aí, tá? Então, são 5. Olha lá. Não precisa nem ficar riscando, né? Então, tem gente aí que é bem direto, é bem rápido, né, no pensamento. Muito bem. E aí, a letra E é sobre os docinhos, tá? Então, quantas balas ou bombons? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos pintar até aqui no 8, tá? Ó. Isto. Muito bem. Aí agora nós podemos ou troca de cor ou não troca, fica da escolha de vocês, tá? Vamos contar os brigadeiros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, são 7, pintaremos até o 7. Muito bem. E os bolos, né? Quantos são os bolos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos pintar até o 6. Certo? Agora, os quindins, né? Ou, são quindins. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí. Muito bem. E conforme a gente vai colorindo o nosso gráfico, ele vai ficando mais bonito ainda, né, pessoal? Montar gráficos é bem divertido, né? Eu tenho certeza que todo mundo tá amando. Agora, na página 110, nós temos a atividade de número 2, que fala o seguinte, que o gráfico abaixo, ele representa os votos dos alunos do segundo ano sobre os brinquedos de que mais gostam, tá? E aí, apresenta um gráfico aqui logo do lado. Vamos fazer a leitura dele. E aí, para a nossa leitura, nós sabemos que nós temos apresentando 12 quantidades no máximo e no mínimo uma quantidade. E aí, os brinquedos que foram citados, né? São as bolas, as bonecas, os carrinhos, as cordas, os jogos de tabuleiro e as petecas. Nós sabemos que as bolas tiveram 7 votos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. As bonecas tiveram 10 votos. Os carrinhos tiveram 12 votos. As cordas tiveram 3 votos. Jogos de tabuleiro tiveram 6 votos. E as petecas tiveram 8 votos, ok? Agora nós precisamos responder na letra A. Qual foi o brinquedo mais votado? Quais os brinquedos teve mais votos, pessoal? Olha o que eu falei, hein? Os carrinhos. Então, vamos anotar. Carrinhos. Ok? Na letra B, qual foi o brinquedo menos votado? Olha bem. As cordas. Então, vamos fazer essa leitura bem bacana aqui, que as cordas foram os brinquedos menos votados, tá? O brinquedo menos votado. Letra C. É necessário contar a quantidade de quadradinhos para saber qual brinquedo foi o mais votado?
É necessário? Olha bem. Não, né? Por que que não é necessário contar? Porque basta comparar o tamanho das colunas, né? Das colunas pintadas, não é verdade? Então, não é necessário contar a quantidade de quadrados, basta comparar o tamanho das colunas. Então, letra C a gente escreve. Não é, vou tirar esse ponto, necessário. Não é necessário contar a quantidade de quadrados. Basta comparar o tamanho das colunas. Muito bem. A número 3, que ainda está na página 110, ela fala o seguinte: observe a cena a seguir, tá? Vocês têm aqui os objetos, tá? E suas referidas quantidades. E aí, você precisa preencher a tabela e o gráfico para representá-la. Lembre-se de colocar um título. Então, nós precisamos colocar um título. Que título nós podemos utilizar aqui a respeito desses objetos aqui? E aí, pessoal? Então, eu escolhi o título aí bem legal para nós, né? Se você quiser também escolher um título diferente, pode ser também. Eu escolhi o título assim, ó. Objetos pessoais, tá? Que isso aqui são objetos, realmente são objetos pessoais, né? É bolsa, é diário, né? São óculos, relógio, chapéu, esse tipo de coisa geralmente a gente não compartilha com outra pessoa, não, né? Então, agora nós vamos fazer. Quantos relógios? Nós sabemos que nós temos 6 relógios. Então, os relógios nós vamos pintá-los até aqui, ó. Nós precisamos construir o nosso gráfico, a nossa tabela, tá bom? E aí, vocês sabem que vocês podem pintar, ok? Até no 6, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, pode trocar de cor, pode deixar bem colorida a sua tabela, tá? Os chapéus, tem 3 chapéus, né? Então, nós vamos colocar aqui, nós vamos marcar o 3, olha lá. Tá vendo que agora tá facinho pra gente construir o nosso próprio gráfico? Não é difícil, né, pessoal? Nem a leitura e nem a construção, olha que legal. E as bolsas, quantas bolsas? Nós temos ali 1, 2, 3, 4 bolsas. Então, vamos anotar até aqui no 4, olha lá. Lembrando de seguir a linha reta, tá? Dos quadradinhos, nós precisamos seguir em linha reta, né? Ó, passou um pouquinho a pintura da Pro aqui, porque o mouse deu uma agarrada aqui na mesa, tá? Mas a gente consegue apagar, ó, tá? Pra não ficar feio. E nós vamos voltar lá e pegar a canetinha e pintar a nossa quantidade de bolsa. Muito bem, certo? Agora, os óculos, tá? Óculos são 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos vir até aqui no 5, seguir a linha corretamente. Oh, não trocou a canetinha, cor. Não tá querendo trocar. Isto. Vamos lá. Tem problema não, tá? A minha caneta aqui ficou meio azul, meio verde. Mas o que importa é a quantidade correta, tá bom? Olha lá, tá? 5. E os livros, ou agendas, né? Ou diário, né? Carteira, são 4, tá? Então,